Lei de Incentivo à Cultura. Ministério do Turismo apresenta Arte na Escola. Um rapaz negro gira de braços abertos. Dois olhos se abrem. Uma cabeça se apoia em um copo de grãos de milho. Um rosto sendo pintado. Novos artistas da arte contemporânea. Bruno de Jesus dança. À frente da casa onde eu morava, quando batia o vento, que era próximo à praia, bem pertinho da praia, o capim, os matos balançavam, porque eu achava que aquilo era o meu público. Então acho que essa é um dos momentos da infância que eu acho mais interessante e que inclusive eu acho que reverbera até hoje no modo de criar, no modo de ser quem sou. Bruno é um jovem negro. Os blocos afros aqui de Salvador que meu pai me levava e eu ficava no ombro, por exemplo, então ver o Ilê, o Malê de Ballet, né? Ver os Filhos Gigantes passando. Isso também, acredito que estava me atravessando, estava chegando na pele, né? Estava me construindo, então eu acho que tem várias pistas de como a dança chega para mim. Ele é coreógrafo e artista da dança, baiano. Mas também eu digo que tem uma ancestralidade aí, dessa herança negro-africana, né, no Brasil. Então, para mim, isso chega muito forte. Mas tem também um marco na minha vida que é ver o Jacaré do Tchan, né, que é um homem negro, e na época um homem negro e dançarino na TV. Bruno tem os olhos amendoados, os cabelos curtos e encaracolados, veste uma camisa bem colorida. Dançar para mim é um modo de vida. Dançar para mim é a possibilidade de existir. Em muitos países da África, a dança faz parte da vida. É como lavar roupa, é como ir trabalhar. Então a dança não é institucionalizada como a gente tem no Brasil, por exemplo. A minha fala é dança, né? O jeito que eu caminho é dança. O jeito que eu cumprimento as pessoas é dança. É sensório, é motor, tem cheiro, né? É com a dança que eu percebo as coisas. Então, como é que eu me inscrevo nesse movimento que é o meu cotidiano? Imagens do espetáculo de dança Raimundos, dirigido por Bruno em 2013. Eu subo no palco em 2003, quando eu participo de um projeto na escola onde eu estudava. No final desse projeto teria um espetáculo onde eu fazia simbologia de 7 orixás, né? Nem sabia o que era candomblé naquele momento. Logo em seguida eu participei de uma seleção para o Liceu de Artes e Ofício aqui na Bahia. O primeiro espetáculo de dança, coreografado por Marius Oliveira, que o nome do espetáculo era Todo Menino é um Rei. Todo menino é um rei, eu também já fui rei. Em todo o depoimento, as imagens de Bruno dançando se alternam com imagens dele falando. Bruno vai fazer essa seleção e eu encontro, né, com esse jovem, com esse espírito inventivo, que muito nos chamou a atenção. E fui aprovado na seleção no meio de 300 e poucas pessoas. Então, a partir daí que eu conheci, por exemplo, a escola de dança da UFBA. E via aquele espelho, aqueles tablados, aquilo para mim era tudo mágico. Dizia, eu venho para cá. Um dia eu vou estudar aqui, um dia eu vou ser professor daqui. Depois de um tempo, eu fui para a escola de dança da FUNSEB, que é a primeira escola de nível técnico em dança do Norte e Nordeste. E eu entro nessa escola já querendo ser coreógrafo. E eu tinha a proposta de fazer oficinas. Olha, gente, naquele momento eu já estava me sentindo professor. E aí cada sala apresentava uma coreografia, justamente para entender essas possibilidades de me profissionalizar. Eu já queria montar um coletivo para desenvolver os meus processos coreográficos, né? E aí eu junto alguns colegas. E aí, gente, a gente precisa montar um grupo, oficializar esse grupo, né? E aí eu sugiro o nome Experimentando-nos, que é a ideia de experimentar despido de muitos pudores, com esse desejo de um garoto que entrou na escola de dança querendo coreografar. A gente tem aproximadamente uns 13 espetáculos, que era praticamente um por ano. E quais são as formações desses bailarinos? São múltiplas, é a vida. Então, bailarino cadeirante, bailarina baixinha, bailarino alto magro, bailarino gorda. Em certa medida, é plural, não tem um perfil específico. Imagens de diferentes tipos de bailarinos dançando. Meu processo na universidade, né, na academia, na Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia, que é a primeira escola a nível acadêmico da América Latina, né? E a gente teve o primeiro homem negro a estar nessa escola, que foi Mestre King,
né? Isso é muito importante pra gente, que ele é o precursor da dança afro-brasileira. Então, muito estimulado por esse cara, né? Eu entro na universidade, passo em terceiro lugar, e foi um momento muito importante para mim, porque eu já entro na escola de dança como artista, né? Então eu já tinha mais de 7 espetáculos, eu já tinha companhia de dança, que é Experimentando nos Companhia de Dança, eu já tinha dançado com a Atomicia de Dança, com alguns artistas da cidade. É nesse momento que eu escrevo sobre o Mestre King. E aí, em 2013, eu fiz um espetáculo em homenagem ao Mestre King, chamado Raimundos, e logo em seguida eu fiz o primeiro documentário no mundo sobre o Mestre King, né? 3 anos, 4 anos depois, o mestre partiu, nos deixou, mas a sua dança fica com a gente. E outra coisa, candomblé é candomblé. Dança afro já é outra coisa. Por que você está falando desses caras dessa forma na universidade? Porque é uma retomada de um pensamento africano que foi negado pra gente. Hoje Bruno está professor substituto da Escola de Dança da UFBA, onde eu também sou professora, então os nossos caminhos sempre se entrecruzando. Bruno dança de camisa branca e lenço na cabeça. Eu sou filho de Xangô, do orixá Xangô, o orixá da justiça. E Xangô usa um elemento muito especial, que é o Oxê, é um machado de 2 gumes. Quando, no Império de Oió, e a cidade de Oió ainda existe hoje na Nigéria, no continente africano, foi invadida. Xangô vai para um alto da pedreira e pede sabedoria para destruir os inimigos. O que é que Xangô faz? Com toda a fúria, bate com muita força o seu Oxê, o seu machado, na rocha e provocam raios. Sob o céu onde o sol brilha entre nuvens, Bruno gira de braços abertos. Esses raios destroem todos os inimigos, fazendo com que a comunidade e a cidade continuassem sem as invasões. Esse modo de pensar diferente, de reivindicar outras possibilidades, é uma ação oxética. Nos propõe uma possibilidade de reivindicar o lugar de existir. Bruno une as mãos e olha sério para frente. Como gente preta no Brasil. Diante do mar, ele ergue alternadamente os braços e balança ritmadamente o tronco. O quilombo como a sociedade, por exemplo, ou fazer como ação oxética, o EPA, Encontro Periférico de Artes, como um quilombo. Então o EPA ele surge como esse lugar de dizer, olha, existem artistas negros e negras, diversos, plurais, que produzem muitas artes no Brasil e são denegados, ou seja, não tem um lugar na sociedade de reconhecimento. Na hora do acesso, na hora do fazer, na hora do... Rânia dos Santos Silva, bailarina. Ela é uma jovem negra. A coisa é muito mais embaixo. Da arte preta, a arte periférica incomoda. Tá na moda, mas incomoda. Precisamos, sim, retomar os lugares de gestão como lugar digno de estarmos onde precisamos estar, ou seja, somos a maioria da população brasileira. Então, a ação oxética é para fincar e tomar o que é nosso por direito, né? De uma forma incisiva, assim como foi a forma de Xangô. Marilza Oliveira, uma mulher negra de cabelos encaracolados. Bruno, ele tem uma marca muito forte no trabalho dele, que é justamente se reconhecer enquanto esse homem negro que está numa cidade negra e que promove arte a partir dessas questões cotidianas. Qualquer coisa pode ser inspiração coreográfica. A observação, né, as percepções são possibilidades para mim de criação em dança. Então não é nada magnífico ou extraordinário. A gente investiga a partir do nosso interesse. Uma vez eu vi uma pessoa no ponto de ônibus cair, mas eu vi aquilo com uma potência artística gigantesca. Peguei o ônibus, vim para casa e comecei a tentar cair parecido com aquela pessoa, né? Eu olho para uma pessoa que está aqui na minha frente e vejo que tem uma gestualidade que me interessa e como é que eu posso investigar essa gestualidade para produzir um trabalho cênico, né? Um trabalho cênico em dança. Não somente por esse espírito de inventividade que Bruno tem, mas é a forma que ele compreende, que ele olha ao mundo, e é o mundo que ele vive. Como é que a gente pode perceber essas individualidades no coletivo?
Isso me interessa muito. 3 pares de pés pisam o chão e se pisam um no outro. É o jogo do pisa-pé comum no Brasil, que as crianças jogam, adolescentes, e eu adoro fazer. Inclusive, o jogo do pisa-pé é um dos principais aquecimentos, né, e procedimentos de processo de criação nas minhas obras, minhas últimas obras, dos últimos 5 anos. O pisa-pé, além de propor um aquecimento físico, ele propõe uma relação do coletivo. Como é que você se coloca para pisar no pé do outro, com força, sem força, violento, não violento. Então, não é um processo de colonizar a coreografia, mas é um processo de reconhecer o pertencimento e trazer para você o que te interessa para a criação. Porque o processo coreográfico ele precisa dialogar com todo o entorno, né? Quando 2 bailarinos entram em 2 máquinas de lavar em cima de uma laje, é importante a gente perceber as peculiaridades, as possibilidades específicas, de contextos específicos. E que eu acredito que isso tem muito mais encantamento e enriquece tanto o artista que está produzindo a sua arte, quanto os espectadores que estão ali implicados. Essa ideia de produzir arte é sempre engajar pessoas, mobilizar pessoas, provocar pessoas. Os artistas de Salvador e fora de Salvador também têm muita sorte de ter Bruno de Jesus, que é essa pessoa que vai estar subindo a ladeira ainda com várias pessoas agarradas a ele. Quando alguns desses grupos, dessas atividades, desses circuitos de pessoas negras e de periferia, eles se atravessam, a gente pensar que isso expande. E eu sou resultado dessa expansão, por exemplo, né? Quando eu olho para o tabuleiro da dança, como o Grupo Gênesis de King, João Lima, quando dava aula nas escolas. Se pensar, por exemplo, no interior da Bahia, como o NED, né? Núcleo de Estudos em Dança. Cada eixo, né? de formação, de produção, de difusão, como é que isso é uma tecnologia, né? Tanto no encantamento do fazer artístico, mas quanto no seu modo de existir e produzir e mobilizar economicamente a cultura. 3 bailarinas correm em direção a uma parede branca. Como é que a gente pode perceber o raio no corpo? Tem uma cena que é muito legal, que é a parede de Exu, todas elas quebrando um muro e se transformando em muro ao mesmo tempo. Ou seja, aquele corpo é uma encruzilhada, é encontro, é desencontro, é impacto. Bruno, ele é um canal, ele é um raio, né? Queremos quebrar paredes. Que atinge. Para que o raio ele possa atingir, para que ele possa ser produzido, ele precisa ser gerado. Ele já é o futuro na medida que ele é gerado. Que aquilo vai reverberando, né? E o raio se torna seu e você já vai passando aquele raio também adiante. Queremos passar desse muro, mas a gente não quer mais pular o muro. A gente quer derrubar o que nos impede. As bailarinas apoiadas no muro, seus pés calcam o chão. Elas se desencostam e seguem caminhando. A cada dia já é uma vitória. E essa vitória, ela já é o futuro da vida de cada jovem negro que está vivo. Entende? Então ele pulsa. É uma pulsação assim como o tambor. Valorizar essa memória ancestral que está no corpo da gente, que pulsa no corpo da gente. 2 homens num palco iluminados por uma suave luz vermelha. Um bate repetidamente nas costas do outro que se move ágil. Eu existo porque o tambor toca coletivamente. Bruno está deitado em um deck diante do mar. Ao lado, um homem e um tambor. Realização, Arte na Escola e Fundação IOSP. Lei de Incentivo à Cultura. Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal. Acessibilidade, BRDM.